Olá, companheiros do Meimei Coquitlam, todos que estão aqui presencialmente, virtualmente, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema O Mundo Espiritual. Vamos dar início com a nossa companheira Marisol, fazendo a leitura da página inicial, seguida da prece, e logo após iniciaremos com a exposição. Boa noite a todos. A nossa leitura de hoje é do livro Fonte Viva, e sobre sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade, transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias em vez de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se lhe acolhem, figuram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Vamos, então, fechar os nossos olhos, respirar fundo, nos tranquilizando, nos harmonizando, abrindo os nossos corações, para que possamos nos unir a todos aqui presentes nesse momento, encarnados e desencarnados, os mentores do nosso grupo, Meimei, os nossos mentores individuais, para que todos possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aprendermos mais um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver em muita luz, em muita paz, em muito amor. E assim, nos sentindo mais harmonizados, vamos dando início à palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Sol. Bom, então o tema que nós estamos trazendo hoje é sobre o mundo espiritual. E nós vamos começar fazendo algumas reflexões acerca
dessa ideia do mundo espiritual, porque muitas vezes cria-se fantasia e nós muitas vezes desassociamos o mundo material do mundo espiritual. E será que realmente há esses dois mundos distintos? Eu vou falar aqui e para cá também. Esses dois mundos distintos. Então, a gente começa pensando que somos todos, na verdade, viajantes, né? Desse tempo, desse lugar, que nós estamos aqui no planeta Terra, vivenciando essa experiência apenas como uma passagem. E, idealmente, nós iremos colocar, como se fosse na viagem, nós iremos colocar nessa mala as nossas experiências e o melhor que nós pudermos. A ideia dessa viagem, essa viagem terrena, é que nós possamos, então, amadurecer, absorver conhecimentos, crescer, definitivamente, mas em qual sentido? Esse é o ponto principal. E é esse o link que nós vamos fazer com a ideia do mundo espiritual. Há uma frase que foi dita e se atribui a um padre jesuíta, ele era também teólogo, filósofo, e ela é muito interessante, pois parece até ter sido dita por algum estudante da doutrina dos espíritos. Ele, na época dele, tentou fazer uma reconciliação, né, entre filosofia, ciência, teologia, mostrando que essas três vertentes podem se complementar, o que nada mais é a ideia da doutrina espírita. E ele disse o seguinte, que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. O nome dele é Pierre Chardin. Então, nós temos a seguinte informação, que está lá na obra básica, em uma das obras básicas, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 5, cujo título é exatamente o Espiritismo. E a gente vai ler exatamente como eles nos escrevem. Que o Espiritismo, ele é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza. Qual é a natureza desse mundo espiritual? E qual as suas relações com o mundo físico, o mundo corpóreo? O Espiritismo, então, nos mostra que não mais é algo sobrenatural, fantasioso, como muitas vezes já pensamos ou alguns ainda seguem com essa ideia. Mas, ao contrário, uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, então, relegados para esse domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações, dizem-nos os espíritos, que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo, então, é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo mais fácil. Então, quando nós muitas vezes falamos, né, do mundo espiritual, tendemos a pensar num local físico. Mas será que o mundo espiritual tem um espaço definido, um local físico, linhas demarcatórias? Não tem. Então, ou seja, o mundo espiritual são espaços, né? São espaços ocupados por espíritos, por seres não mais corpóreos, inteligências que se agrupam. E como que se dá esse agrupamento? De acordo com as suas faixas vibracionais. Então, nos diz a doutrina espírita, na verdade, que após a desencarnação, ou seja, quando nos ausentamos da carne, nós voltamos a viver no chamado mundo espiritual e associados às mentes que nos são afins. Ou seja, quando retornamos, quando saímos da carne, voltamos, como disse lá o padre jesuíta, teólogo, filósofo,
que nós vamos voltar, então, para o nosso mundo, para esse mundo, que é o mundo normal, é o mundo primitivo, ou o mundo eterno, o pré-existente e sobrevivente a tudo. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 87, Kardec fez exatamente essa pergunta sobre essa posição, né, do mundo espiritual. E ele diz: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos respondem: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Então, eles estão nos dizendo aqui que sim, eles povoam, né? Eles, na verdade, não ocupam, dizendo não para a pergunta de Kardec, não ocupam uma região determinada, circunscrita, ou seja, nós estamos aqui, mundo material, e os espíritos estão em outra região, mundo espiritual. Não, eles povoam, estão por toda parte. Agora, se eles podem estar em todos os lugares, sim, eles povoam, mas quais os que estão aqui, quais os que estão em determinadas regiões, como eles nos dizem, os menos adiantados não têm livre acesso a determinadas regiões. Bom, nós lembramos e trouxemos o exemplo quando a gente fala que quando os espíritos falam dessa locomoção deles, dessa permissão de estar aqui ou lá, dependendo, né, da sua elevação vibracional, e é totalmente essa a circunstância, a questão vibracional de cada um dos espíritos, e de nós também, que somos espíritos, mas se falando dessas regiões, a gente se lembra do livro de André Luiz, de uma das obras dele, né, daquela série que é No Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz pode vir até a colônia Nosso Lar, estar com ele, visitá-lo, quando foi dada a permissão, porque ela se encontra numa região vibracional mais elevada. Então, ela pode ter sido trazida até ele, porém, ele não tem condições de ir até onde a mãe está. Então, por isso, ela que vem sempre ao encontro dele, quando permitido, né? Então, os espíritos continuam nos dizendo que há um constante intercâmbio entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Então, esse é um outro ponto interessante de reflexão, para a gente entender como eles nos dizem, ainda na questão 87. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, muitas vezes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então, eles afirmam, sim, que esse intercâmbio do mundo físico com o mundo extrafísico, o mundo espiritual, é constante. Então, os nossos olhos físicos não veem, a maioria de nós não consegue perceber, mas eles estão, nossos irmãos fora da carne, estão aqui conosco, sim, nos acompanham, estão no nosso lar, sim, estão nas nossas viagens, nos nossos passeios, sim, eles estão conosco. Quem são vai depender também da nossa vibração. Então, o mundo espiritual e o mundo corpóreo se intercala a todo instante. Essa é uma das importâncias da gente entender o mundo espiritual nesse constante intercâmbio, para que a gente tome conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Na Revista Espírita, na edição de outubro de 1868, nos é dito que se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu material, como nós dissemos, nós conseguimos ver o que os nossos olhos físicos nos proporcionam. Porém,
se nós tivéssemos esse olhar além, como alguns têm, né, com a mediunidade mais ostensiva, eles dizem que nós veríamos as correntes fluídicas, que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Então, quando eles falam nas correntes fluídicas, eles estão falando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A gente emana, né, energia. Então, o que nós estamos emanando é que vai fazer a conexão com o mundo espiritual, com o mundo físico, com todas as vibrações ao nosso redor. Então, voltando aqui ao espírito André Luiz, né, como alguns de nós conhecemos, ele teve a oportunidade, a permissão, né, de escrever 13 obras. Alguns as consideram como romance, outros como um estudo. Estudos são feitos, né, em muitas casas espíritas no Brasil sobre algumas dessas obras, são 13. E nessas obras que servem definitivamente, né, para o aprofundamento da nossa compreensão das obras básicas, do que os espíritos nos dizem, né, através da codificação de Allan Kardec, elas nos servem muito para a gente conseguir visualizar, né, e pintar exatamente um quadro. Então, quando a gente lê, por exemplo, O Nosso Lar, ou quando a gente assiste o filme, porque ele foi transformado numa versão, né, cinematográfica, a gente consegue pintar melhor e fazer essas associações do que é esse mundo espiritual. E, na verdade, a gente observa a importância do trabalho, dos direitos, dos deveres. Então, como é dito também na doutrina, o mundo terreno aqui, o mundo físico, a Terra, que é o planeta que nós estamos habitando nesse momento, ele é apenas um reflexo, apenas um esboço do que é verdadeiramente na vida, nesse mundo espiritual. E trazendo aqui um exemplo de uma das obras de André Luiz, que é O Nosso Lar, talvez a mais conhecida, mais lida, ele nos fala sobre umbral. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a se familiarizar com essa palavra e a usá-la. E às vezes a gente até brinca, vou para umbral, não vou para uma colônia espiritual. E o que é umbral? Se a gente olhar no dicionário, a definição é um local de entrada, como se fosse um limiar, uma porta. Então, talvez André Luiz tenha usado essa palavra justamente para trazer essa ideia, né, de um limiar, como se fosse uma porta ali, uma divisão. E o que André Luiz nos fala sobre essa região? Porque é uma região no mundo espiritual. Ele nos diz o seguinte, que o umbral começa na crosta terrestre. Olha que interessante. Sendo uma zona obscura de quantos no mundo físico, não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. Então, ela funciona, umbral, essa região que não é delimitada, uma região, esse espaço, funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, ele usa essa palavra, né? Conhecida, precisava usar uma palavra conhecida. Então, como muitos de nós viemos, né? Do catolicismo, então ele usa essa palavra. Então, ele serve como uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações um material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma experiência terrena. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior, ressaltando que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento, né, essa região em torno do planeta,
E como ele diz, e aí a gente faz o link com o significado, né, da palavra, é como ali realmente não tem finalidade para uma vida superior. Então, ali, né, nessa região, nesse espaço, é o momento que a nossa consciência mesmo é que vai fazendo aquela limpeza, é um momento de expurgo, como ele diz ali, né? Então, uma região é essa faixa, né? É uma faixa densa, sim, porque quando nós nos encontramos conosco mesmo, no mundo material, a nossa visão se amplia subitamente, porque não temos mais o físico, o corpo físico, as nossas limitações, como a gente falou, os olhos materiais enxergam o que está aqui, material. Mas quando nós nos despojamos, né, da carne, a nossa visão, os nossos sentimentos se ampliam imensamente. Então, a nossa consciência grita, e é nesse momento que nós ficamos, nesse momento, nesse estágio, essa preparação, né, para que possamos sermos acolhidos e receber um tratamento, nos refazer, né? Então, outro ponto importante que eles nos trazem é o seguinte, que ao contrário do que a gente pensa, nós também não precisamos desencarnar para estar lá. Nós não estamos falando que nós estamos nesse intercâmbio constante com o mundo espiritual, tanto com os benfeitores, quanto com os irmãos que ainda estão em sofrimento, nas suas consciências, nos seus vícios, nas suas paixões, e as nossas vibrações que emitimos aqui, enquanto encarnados, lembra do que foi dito lá na Revista Espírita, são os fios condutores que fazem com que nós nos conectemos a essas regiões também de sofrimento. E André Luiz, no livro, ele faz esse comentário com o benfeitor que o acompanha, e ele diz assim: creio então que essa esfera, né, o umbral, se mistura quase com a esfera dos homens. O benfeitor responde: sim, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O umbral está repleto de desencarnados e também de formas pensamento dos encarnados. Então, o que eles estão dizendo aqui para nós é que nós contribuímos também com a formação e com a manutenção dessas vibrações nessas regiões ainda de sofrimento. E quando? Todo momento, no nosso dia a dia, quando a gente se revolta, quando a gente assiste algo na TV, quando a gente se aborrece, quando a gente fica bravo, quando a gente se irrita, quando a gente fica com inveja, quando a gente tem ciúme, quando a gente deixa exaltar a nossa vaidade. Então, em todos esses momentos, que forma pensamento que a gente está emanando? As menos salutares. Assim como também os nossos vícios materiais, né? Que são diversos, pode ser a comida em excesso, consumismo, drogas lícitas, ilícitas. Então, essas forças mentais de todos nós que constroem o ambiente, o que nós estamos agora e o mundo espiritual. E, naturalmente, todos esses lugares e essas regiões, né, menos felizes continuarão existindo, e nós, se não nos esforçarmos para combater esses nossos pensamentos e sentimentos, estamos definitivamente contribuindo nesse mundo espiritual, mas nessas zonas, né, menos felizes. Indo já para o final do nosso estudo, da nossa reflexão, a gente vai trazer, baseado em uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que nós tivemos a oportunidade de assistir, alguns questionamentos. Ele fala para nós, é muito interessante,
o que nós podemos extrair, na verdade, desses conhecimentos acerca do mundo espiritual, sobre esse intercâmbio, para que não fique só no nível da curiosidade. Como que é aqui, como que é ali, né? Quais os espíritos que habitam, né? Às vezes a gente se apega a detalhes que são mais curiosidade do que verdadeiramente virão nos acrescentar alguma coisa. E ele fala também o que para nós é importante para que, no momento do desencarne, e essa é uma certeza que todos nós temos, não sabemos qual é o nosso momento, sabemos que podemos estender, que podemos diminuir, encurtar esse momento, mas pode ser a qualquer momento, mas que a gente não se surpreenda, né? Então, as perguntas, os questionamentos estão baseados nessa palestra dele. Poderíamos começar, então, nos indagando em que nível, de fato, eu lido com a verdade. Será que eu sou capaz de enxergar a verdade sobre mim mesmo? 2, tirando as horas que eu cuido do meu corpo, que eu me alimento, que eu durmo, que eu faço a minha higiene pessoal, qual tempo dedico aos meus sentimentos? 3º ponto, reservo um tempo do meu dia para a purificação dos meus pensamentos, para a elevação do meu padrão vibratório? Mais uma reflexão. Quando eu vou dormir, e é um grande estágio para a desencarnação, eu faço uma preparação com uma leitura, com uma prece. Eu me enxergo como um espírito imortal verdadeiramente? Será que as decisões que eu tomo são decisões de um espírito imortal ou de alguém que começa no berço e termina no túmulo? Eu realmente atendo às necessidades reais do meu ser espiritual? Qual é o nível de aproveitamento dos conhecimentos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, na minha vida prática? Então, esses conhecimentos, inclusive acerca do mundo espiritual, me tornam um profissional melhor, um companheiro ou uma companheira melhor, um pai ou uma mãe melhor, um filho melhor, um cidadão melhor e um espírita melhor? Eu, de fato, estou preparado para retornar ao mundo espiritual? E se hoje for o meu dia de regresso, qual será o meu estado emocional para esse momento de retornar ao mundo espiritual, extracorpóreo? Então, ele nos diz, e é essa reflexão que fica para nós, que nós possamos pensar e responder verdadeiramente com muita diligência se todo esse conhecimento que nós temos, inclusive baseado no tema de hoje, sobre o mundo espiritual, sobre esse intercâmbio constante, sobre a importância dos nossos pensamentos, como nós nos conectamos aos irmãos que não estão mais na carne, aos nossos irmãos encarnados ainda. Então, como que nós tomamos esses conhecimentos, né, trazidos através da doutrina dos espíritos, de uma forma libertadora? Porém, nós só conseguimos nos libertar se nós reconhecermos que ainda estamos presos às nossas paixões, aos nossos vícios, que são muito difíceis de nos desfazer. Então, que fique essa ideia, essa mensagem, e vamos terminar com a frase de Leon Denis, do irmão Leon Denis. Ele diz que, lembra-te que a vida é curta e que, enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando chegou. Então, que assim nós possamos
dar por encerrada a nossa exposição e nos reunir em pensamento para a nossa prece final. Orando ao Mestre Jesus, pensando nele, agradecendo aos ensinamentos que nos foram trazidos e que ainda são descortinados de forma tão leve e segura pela doutrina dos Espíritos. A Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, que os nossos corações possam ser tocados, que a nossa vontade nesse aperfeiçoamento moral seja constante, que a nossa disciplina se aplique a todo instante e que os nossos mentores espirituais tenham acesso livre às nossas mentes, aos nossos corações, nos inspirando sempre pelos melhores caminhos. Que lembremos que ainda que tenhamos todo o amparo dos benfeitores espirituais, de Jesus, de Deus, as decisões são sempre nossas. A responsabilidade do nosso caminhar nessa existência corpórea é unicamente nossa. E que possamos, nesse intercâmbio constante com o mundo espiritual, aproveitar os nossos melhores pensamentos e sentimentos para nos conectar aos nossos benfeitores e emanar sempre o melhor aos nossos irmãos que ainda estão em necessidades tão grandes quanto as nossas. Obrigada, querida Meimei, pelo seu amparo de hoje, de sempre, e a todos os benfeitores que aqui se encontram conosco. Graças a Deus.